me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Irmãos, nós estamos hoje aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para realizarmos mais um culto de louvor e adoração a Deus, nesta noite, contando aqui com a presença dos nossos jovens, que estarão tendo uma participação especial em nosso culto. Vamos orar ao Senhor, igreja? Amém? Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, por mais uma vez nos permitir, Senhor, de estarmos reunidos na tua casa, Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós pedimos a Ti, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua presença nesta reunião, nesta noite, ó Pai. Também a presença do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus bendito, oramos em favor dos Teus filhos que estão, Senhor, em seus lares, nos acompanhando,
ano, ó Pai, através desse culto online, Senhor, e também nossos jovens que estão aqui presentes, ó Pai, para nessa noite prestar um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Todos aqueles que estão, ó Pai, no leito de dor, que estão hospitalizados, queremos apresentar a Ti, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, entra nos hospitais, traz a cura, traz saúde, traz a bênção, traz a salvação, ó Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Estaremos louvando ao Senhor. Hino de número 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Número 523, irmãos.
homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre sairá. Também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é com muita alegria que nessa noite nos reunimos aqui na casa do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Estamos aqui com o nosso grupo de jovens. Glória a Deus, é uma alegria muito grande poder olhar para cada um e saber que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Também eu já quero pedir para os irmãos orem, que eu entrei em contato com alguns dos nossos jovens também. Alguns têm alguns parentes que são da equipe de risco, então eles também disseram que não poderiam estar aqui, mas me comprometi a estar orando por eles e pedir oração para que o Senhor continue os guardando em tudo. Também temos alguns jovens que estão aí estudando, continuam estudando, com bastante compromisso, mas nós também falamos que estaríamos orando por eles. E aqui estão vocês que se dispuserem a estar na casa do Senhor. Tenho certeza que o Senhor tem uma recompensa para cada um de vocês, porque esse lugar não é outro senão a casa de Deus. E nós estamos muito felizes nessa noite de estar aqui adorando ao Senhor. Gostaria de chamar o nosso irmão William para dar uma saudação nessa noite. Glória a Jesus. Logo após, a nossa mocidade já vai adorar a Deus com 2 hinos, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, estamos aqui reunidos para juntos adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Estamos muito felizes nessa noite por poder estar aqui juntamente com toda a igreja para oferecer a Deus um culto de adoração. Certamente nós queríamos estar aqui com toda a igreja, mas nós sabemos que há as dificuldades
e nós não podemos neste momento. Mas neste momento, irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, rapidamente. Abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 16 e o versículo de número 22. Vamos ler alguns versículos. Amém? Nos diz assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um terremoto, um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém. Glória a Deus. Nós conhecemos muito bem esse texto bíblico, onde vai nos dizer a respeito de Paulo e Silas, quando Paulo está na sua segunda viagem missionária. A Bíblia vai dizer que quando Paulo chega em Filipos, logo ali ele encontra Lídia e algumas mulheres, e então Lídia se converte ao Senhor. Lídia era vendedora de púrpura, e ela e toda a sua casa se converte ao Senhor. A Bíblia diz então que Paulo ele fica ali na casa de Lídia, e a Bíblia diz que eles estavam indo no caminho da oração, quando de repente uma jovem com espírito de adivinhação, ela começa a falar a respeito de Paulo e Silas, que estavam pregando a palavra de Deus. E então nós vemos no texto que aqueles homens que se aproveitavam daquela moça para adquirir lucros, eles se revoltaram contra Paulo e Silas, e eles vão então açoitar a Paulo e Silas, e então vão colocar Paulo e Silas em uma prisão. O interessante de nós observarmos aqui é que Paulo e Silas estão presos em uma prisão em Filipos. Então, quando nós lemos a proposta de ir a Filipos, a Bíblia vai dizer que eles tinham a intenção de ir à Ásia e à Bitínia, mas para esses dois lugares, o Espírito Santo impediu que eles fossem, e a ordem era que eles atravessassem a Macedônia. Glória a Deus. Eles estão em Filipos presos, eles estão em Filipos ali açoitados por pregarem a palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a atitude de Paulo e Silas. Em meio à adversidade, em meio à prisão, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles cantam louvores a Deus, e eles oram constantemente, adorando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Nessa noite, eu não sei qual é a prisão que tem alcançado a sua vida, eu não sei qual é o tipo de prisão que tem alcançado a sua casa, mas Deus nessa noite está te dizendo: este tempo eu preparei para você adorar o meu nome, este tempo eu preparei para você glorificar o meu nome. Talvez Paulo e Silas pudessem olhar para trás e dizer: Deus nos mandou para uma prisão, era para nós estarmos em um lugar melhor, era para nós estarmos em um lugar que era a proposta inicial. Mas eles entenderam que quando Deus dá o caminho, Ele se responsabiliza de cuidar, Ele se responsabiliza de dar a estratégia. Então eles vão falar um para o outro: vamos adorar o nome do Senhor. Quando eles estão adorando, estão orando ao nome do Senhor, a Bíblia diz que perto da meia-noite, quando eles oravam e cantavam, os alicerces das prisões se moveram, as prisões se abriram e todos foram soltos daquela prisão. Sabe o que eu entendo com isso? É que quando nós entendemos o propósito de Deus em meio à adversidade, Ele se revela de forma sobrenatural. Quando nós entendemos que a prisão que nós estamos vivendo
vivendo não é uma prisão para a morte, mas sim uma prisão para glorificar o nome do Senhor. Ele se revela de forma sobrenatural. Por isso, nessa noite, o que Deus está te dizendo é: em meio a essa prisão, em meio a esse problema, adora o meu nome, bendiga o meu nome, porque eu vou me revelar em meio à prisão. Glória a Deus. Observe que junto com eles haviam outros presos, mas provavelmente todos eles estavam entregues àquela prisão. Mas Paulo e Silas estavam ali injustamente. Talvez você esteja me ouvindo agora e dizendo: mas eu estou vivendo isso injustamente. Mas o que Deus está te dizendo é: mesmo que seja injustamente, adore o meu nome em meio à adversidade. Talvez você não esteja entendendo, mas adore o meu nome em meio à adversidade. Porque quando você entender o propósito de Deus, os alicerces dos cárceres da sua vida, glória a Deus, vão se movimentar. Eu falo isso e eu sinto uma graça de Deus para te dizer: quando você entender o propósito de Deus nessa adversidade, Ele vai se apresentar para você e você vai viver o sobrenatural. Adore em meio à adversidade, entenda o propósito de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, amém? Deus abençoe a igreja. Aleluia. Nosso jovem adorando a Deus com 2 hinos.
Grande é o Senhor. Meus irmãos, eu já senti a presença do Senhor aqui nessa noite. Como é bom estar na casa do Senhor e poder sentir a tua presença. Mesmo sabendo que somos pecadores, mas sentir a presença do Todo-Poderoso nas nossas vidas, irmãos, isso é inexplicável. É uma maravilha sentir a presença do Senhor. Que Deus continue abençoando aos nossos jovens. Meus irmãos, eu também quero... Nessa tarde eu estava na minha casa e o Senhor também colocou uma palavra no meu coração, porque eu sei que vocês chegaram até aqui, porque o Senhor trouxe vocês aqui. Mas eu sei também, meus irmãos, que muitos quiseram estar aqui, mas as forças foram pequenas. Eu tenho certeza disso. E eu lembrando, nesse trimestre na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E no capítulo 2, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. No capítulo 2, versículo 4, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu fiquei, meus irmãos, meditando nessa palavra, e lembrando que muitos queriam estar aqui, mas suas forças foram pequenas. E eu queria vos lembrar nessa noite que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Com quem? Com Cristo. Certa feita, um jovem chega até Jesus. Está registrado lá em Marcos capítulo 10. E Jesus, ele se dobra aos pés do Senhor e fala: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor fala para aquele jovem: vende tudo que tens, dá aos pobres, siga-me. Mas Jesus, quando está falando essa palavra para esse jovem, ele não estava querendo dizer: perca tudo, entrega tudo, fique pobre. Não, mas Jesus estava olhando para dentro do coração daquele jovem. E os discípulos, a palavra de Deus vai dizer que eles se maravilharam com essa palavra de Jesus. E ele diz aqui, no versículo 28, e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo... Na verdade, irmãos, o versículo 26, e eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus responde no versículo 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E o que eu quero dizer para você, jovem, nessa noite, irmãos, que talvez esteja enfrentando uma dificuldade espiritual. Talvez, pastor, eles estavam habituados a estar aqui na casa de Deus, né? Desde a infância. Eu, por exemplo, nasci já com meus pais evangélicos. Talvez você estava habituado a estar na casa de Deus. E essa quarentena, talvez, fez com que você perdesse esse costume de estar aqui. Eu estava lá simplesmente por um costume. E agora você perdeu esse costume de estar nas casas de Deus. Mas, para você que às vezes está se deparando com a sua fraqueza espiritual, com a sua dificuldade espiritual, para os homens é impossível. Para você talvez é impossível, mas o Senhor Jesus está dizendo nessa noite que para você talvez é impossível, mas para Ele nada é impossível. Creia que o Senhor tem um renovo para a sua vida.
Creia que Ele vai restaurar a sua vida espiritual. Eu confesso aos irmãos que meu coração se entristeceu, porque passou na minha cabeça muitos jovens que talvez não quer vender a sua riqueza. E o Senhor está falando, vende a sua riqueza. E muitas vezes talvez você não quer deixar. Isso que está te impedindo de adorar o Senhor. Mas Ele conhece o seu coração. Basta você deixar, vender essas riquezas que te impedem de estar sentado aqui. Quem sabe adorando a Deus nesse grupo de mocidade. Ele quer te dar mais uma oportunidade nessa noite. Ele quer olhar para você. O salmista Davi, lá no Salmo 51, versículo 17, ele diz que Deus não resiste a um coração contrito. Ele quer que você se entregue a Ele, confia nele. E nessa noite, eu quero orar pela sua vida. A nossa irmã Ana Paula e a irmã Keila se preparam um hino para adorar o Senhor. E nessa noite eu quero convidar os jovens que aqui estão. E eu quero elevar a minha voz aos céus e clamar pela minha vida, pela sua vida. Para que o Senhor restaure, dê força, fortaleça. Para que você se levante, se coloque de pé diante do Todo-Poderoso. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, Senhor, nós entramos, ó Deus, porque o Senhor rasgou o véu. A Tua palavra diz que foi de alto a baixo. Então foi o próprio Senhor que rasgou esse véu, que fazia a separação, Jesus. E por isso nós entramos no trono da graça. E nós queremos nessa noite, Senhor, orar pelas vidas desses jovens, Senhor, que tem, Senhor, fracassado, talvez, Senhor, sem força, sem vigor, talvez, Senhor, tenha um irmão desse outro lado, que, Senhor, está fraco, caído, Senhor, e prostrado, diante dessa tão grande tribulação. Mas, Senhor, nós clamamos a Ti, porque o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é quem batiza com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que move em nós. Senhor, muda, Senhor, entra onde nós não podemos entrar, Senhor, entra com providência, Senhor, nos lares, quantos lares destruídos, Senhor, mas nessa noite, Senhor, nós cremos em Ti, cremos que o Senhor irá fazer, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, porque o Senhor é Deus. Senhor, nada é impossível para Ti. Para nós, Senhor, pode ser impossível, mas para Ti, que é um Deus todo-poderoso, que tem nas Tuas mãos, Senhor, todas as coisas. Nós clamamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos alguns pedidos de orações aqui. Os irmãos podem estar fazendo seus pedidos através da live. Nosso irmão William está anotando. Eu vou ler alguns pedidos. Nossa irmã Gislene pede oração pela esposa de seu sobrinho que está com câncer. O Senhor Jesus cura câncer, eu creio. Aleluia. Irmã Isabel pede oração para Deus libertar o filho Mateus e fazer uma obra. Deus liberta. Aleluia. Irmã Keila Giovana pede oração por amigos que estão com câncer, pela amiga que está com câncer e sua irmã que está com crise de ansiedade. Também por seu pai Samuel e filho Mateus. O Senhor também cura a ansiedade. A irmã Sandra Regina pede oração por seu vizinho Paulinho, que está internado com câncer. Aleluia, Deus poderoso, Deus pode fazer. Glória ao santo nome de Jesus. A irmã Marisalda pede oração por sua vida, pois não está bem de saúde. O irmão Emanuel pede oração por sua sobrinha que está com Covid-19. Sobrinha Miriam. Também tem mais um pedido de oração, meus irmãos. A irmã Hilda pede oração por ela e toda a sua família. A irmã Andréia Cândido pede oração por sua mãe Hilda, que não está bem de saúde também. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Aqui está muitos pedidos de oração.
Muitos com certeza estão com o coração angustiado por essas dificuldades aqui. Mas nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, que Ele tem poder de entrar, mudar qualquer situação. Vamos orar? Senhor meu Deus, aqui está nas minhas mãos, Senhor, esse pedido de oração, Senhor, a qual a tua igreja, Senhor, os seus filhos, clamam a ti, Senhor, porque eles confiam que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Pai, quantas famílias enlutadas, Senhor, quantas famílias, Senhor, que estão com seus entes queridos internados, quantos, Senhor, estão desenganados pela medicina, mas o Senhor é o médico dos médicos. Ó Senhor, nós temos visto o Senhor operar sinais e maravilhas em nossas vidas. Nós temos visto o Senhor operar no meio da tua igreja. Senhor, continua operando. Pai, a nação brasileira, Senhor, entra com providência. Senhor, toda a humanidade que está gemendo e chorando, Senhor, com angústia, Senhor, no coração, com aflição, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que, Senhor, cura a enfermidade material, espiritual, sentimental. O Senhor não tem limite, Senhor. Pai, continua, Senhor, fazendo um milagre, porque sabemos que o Senhor é Deus e o seu nome é glorificado em toda a terra. Nós louvamos e agradecemos a ti, confiando, Senhor, que o Senhor dará a resposta, porque o Senhor não mudou. Nós cremos em ti, Senhor, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Irmã Keila, irmã Ana Paula, adora ao Senhor. Glória ao santo nome de Jesus. Aleluia. Saudando todos com amor. Conhecido, de uma vez adoração de conosco. Voz me chama sobre as águas.
Glória a Deus. Nossos jovens se preparam para adorar a Deus com mais um hino. Enquanto isso, irmãos, quero ler aqui em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Nosso irmão Maurício vai nos auxiliar aí, olhando os dízimos, as ofertas, para a obra de Deus, que diz assim a palavra de Deus: e digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor abençoe os nossos irmãos, abençoe aqueles que estão desempregados, abra a porta de emprego, continua abençoando aqueles que têm o comércio. Vamos colocar de pé, orar mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos, ó Pai, apresentar a Ti, Senhor, a vida dos seus filhos, que irá contribuir, Senhor, com seus dízimos e oferta para o sustento da Tua obra. Senhor, aqueles irmãos que trabalham por conta, aqueles que estão desempregados, Senhor, o Senhor é poderoso para entrar com providência, abrir a porta do emprego, abençoar aqueles que têm o seu comércio, Senhor. Deus querido, não deixa que venha faltar para os seus filhos, mas que os seus filhos venham, Senhor, ser abençoados pelas Tuas potentes mãos. Pai, que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Meus irmãos, o pastor tem orientado nossos irmãos através dos nossos grupos. Mesmo a igreja não está tendo nosso culto normalmente, os irmãos aí têm as orientações para estar contribuindo aí. O pastor tem passado as orientações no grupo. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos. Eu estou aqui.
Glória ao santo nome de Jesus. A graça do Senhor nos faz vencedor, meus irmãos. Aleluia. Meus irmãos, tem mais alguns pedidos de oração aqui. O irmão Davi pede oração por sua avó Maria das Dores. Cândido. Lopes pede oração por seu sobrinho Davidson, que está hospitalizado com Covid-19. Irmã Lindalva pede oração por sua vida, pois precisa de um milagre. Aleluia. O Senhor é poderoso. O irmão Anthony pede oração pelo Elvis, que nessa semana completou mais um ano de vida. Cadê o nosso irmão Elvis? Deus abençoe. Os irmãos querem parabenizar nosso irmão Elvis, amém? Aleluia. A irmã Luciana pede oração pelo irmão Sérgio e Vanessa, que perderam seus pais por Covid-19. Amém? Meus irmãos, vou passar a palavra agora para o nosso irmão Eli, que estará transmitindo a palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor falou o seu coração até aqui e continuará falando. No final, estaremos orando por esses irmãos aqui. Amém, irmão Eli? Deus abençoe. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos na casa do Senhor neste momento, juntamente com os que aqui estão presentes e com aqueles que estão nos seus lares, para adorarmos ao Senhor. E nós temos visto o quanto Deus tem falado aos nossos corações, através dos louvores, através das saudações que os irmãos aqui têm trazido da parte do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que tem provisão para o seu povo em meio ao deserto. Quero agradecer a oportunidade de poder aqui compartilhar da palavra do Senhor, trazer também ao conhecimento dos irmãos que estava dentro da nossa programação previsto para o nosso irmão Nerley estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. Mas houve um imprevisto, dado a movimentação que há lá na Paulista. O seu supervisor o contatou e solicitou a sua presença urgente para atender lá algumas danificações que houve na Caixa Econômica, e tinha que fazer alguns reparos lá para impedir que houvesse danos maiores. E ele, junto com os companheiros de trabalho, precisou acudir e atender ao seu superior. Por isso aqui estamos. Mas o Deus que conhece todas as coisas e que não nos priva de fazermos as nossas programações. Isso faz parte da ordem e da decência, faz parte dessa maneira de administrarmos as oportunidades. Mas isso não impede a Deus de fazer como Ele quer. E coube a mim, o nosso pastor também já havia me ligado anteriormente por ter sido avisado pelo irmão Nerley que nós deveríamos estar vindo para cá preparado para compartilhar uma palavra do Senhor. Depois o irmão Nerley ligou também para mim, ligou para o Ricardo e avisou da sua impossibilidade de cumprir com aquilo que ele havia se proposto a cooperar. Mas Deus tem uma palavra para nós, na continuidade do que Ele tem falado conosco. Para isto eu quero convidar a Igreja do Senhor presente neste planeta Terra, que Deus está assentado sobre ele, como diz o profeta. Ele se assenta sobre o globo da terra. Então toda a igreja presente no mesmo espírito, neste ajuntamento
que transcende a estas quatro paredes, não excluindo os que aqui estão, mas considerando este planeta como templo de Deus. Quero convidar a ler comigo o Salmo de número 23. É um salmo muito conhecido. E eu quero chamar este salmo, me permitam, aqueles que têm por costume chamá-lo de outra maneira, mas chamar de o Salmo da Ovelha. Este Salmo 23 é o Salmo da Ovelha, pois o Salmo do pastor é o 22. É o Salmo da Ovelha que tem consciência do pastor que tem. Glórias ao nome do Senhor. Sabemos que este salmo é um salmo de Davi, e sabemos também que Davi era pastor, e sendo pastor de ovelha, ele tinha conhecimento do comportamento das ovelhas dele para consigo. E como ele era um servo de Deus, ele se coloca na posição de ovelha, reconhecendo o pastor supremo que ele tem, que é Deus. Por isso eu disse que ia chamar este salmo de Salmo da Ovelha, porque o salmista começa assim, já iniciaremos a leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bendito o nome do Senhor. Eu quero ser fiel ao que Deus trouxe ao meu coração. Embora tenha lido o salmo todo, eu quero considerar o verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A primeira parte do verso diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi, como pastor, ele sabia da sua atividade, do seu compromisso para com aquelas ovelhas do seu pai, que estava sob os seus cuidados. E ele tinha, como um bom pastor que era, a habilidade para perceber os tempos, para acompanhar as estações, e para dentro de cada tempo, de cada estações, ele fazer a provisão adequada para que as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai, não tivessem nenhum prejuízo, não tivesse falta alguma. E ele, quando chegava uma certa data do ano, um certo período do ano, ele tinha que se antecipar às suas ovelhas e ir até um platô, um lugar alto, que eles chamavam de mesa, para preparar uma mesa para as suas ovelhas. E no transcorrer, no percurso até este lugar, havia muitas feras, havia animais ferozes espreitando, não só para atacar as ovelhas, mas na ausência delas, atacar o próprio pastor. Então ele sabia o que era estar em lugar de risco,
estar em lugar de perigo, estar em lugar em que havia inimigos às espreitas. Por que não dizer também que poderia ter pessoas mal intencionadas espreitando para tirar proveito da sua solidão, ou de poucas pessoas com ele, tendo ali pastores auxiliares. Então ele sabia o que era ter da parte de Deus uma proteção. Ele sabia como pastor que as ovelhas também tinham da parte dele esta preocupação e preparar uma mesa para elas na presença dos seus inimigos. Ao chegar neste lugar, como se não bastasse os animais ferozes, ele também tinha que se preocupar com as ervas daninhas que nasciam nesses lugares, pois se as ovelhas chegando lá, não tendo conhecimento que ali se tratava de uma erva daninha, elas iriam se alimentar e morrer envenenado ou intoxicado, alguma coisa semelhante. Por isso ele também tinha como inimigo as próprias ervas que nasciam ali, que não era de boa alimentação para as suas ovelhas. Então nós percebemos que Davi, como ovelha, ele sabia que também da parte do seu Senhor, ele carecia de que ele preparasse esta mesa para ele. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi, ele tinha inimigos internos. Davi, ele tinha inimigos na família. Davi, ele tinha inimigos externos ao contexto da família. Davi, ele tinha o inimigo, o próprio Satanás e seus demônios. Então muitos inimigos cercavam Davi, mas ele tinha consciência do pastor que o cuidava, do pastor que o assistia, e por isso ele pôde cantar esse salmo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. De igual maneira, nós também, como ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no momento crítico em que estamos atravessando, nós precisamos ter a consciência do pastor que temos. Nós precisamos ter um coração que descansa por saber as características do bom pastor Jesus Cristo, que ele vai e já fez provisão para nós. Ele já preparou uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Pois nós também vamos encontrar no Novo Testamento que a cruz de Cristo, ela é chamada de mesa também. Nós temos uma mesa que aqueles que se ocupavam do templo lá em Jerusalém não podiam participar dela porque estavam presos ainda ao judaísmo, não cria em Cristo. Ele disse: eu tenho uma mesa para fora da porta, então saiamos, pois a ele, o escritor aos Hebreus diz, para fora da porta, para nós participarmos daquilo que ele já proveu para nós. E o que Jesus proveu? De que maneira ele proveu? Quando eu disse que o Salmo 22, esse era o Salmo do pastor, e o 23, o Salmo da ovelha que tem consciência do pastor que tem, é porque nós podemos encontrar no Salmo 22 algumas ações do bom pastor Jesus Cristo, porque este Salmo é messiânico, é profético, as provisões que ele fez, e em que circunstância ele fez estas provisões. Ele também, que podemos chamá-lo, entenda a conexão, ele, no que diz respeito ao pai, ele era a ovelha, e o pai cuidando dele. Mas quando chegou o momento dele preparar a mesa, ele teve, porque fazia parte do processo desse preparar a mesa para nós, de enfrentar os inimigos sozinho. E ele caminhou todo aquele percurso pela via dolorosa. E por que não dizermos, como disse um certo escritor, que é engano pensarmos que a cruz de Cristo se resume somente naquela semana ou no ato da crucificação. 33 anos e meio ele esteve na cruz,
porque foi desde do encarnar até a morte dele, tentações em cima de tentações, investidas do adversário em cima de investida, quer pessoalmente ou através de pessoas, quer pessoas ímpias ou religiosas, o adversário todo o tempo em cima de Jesus, à medida em que ele estava preparando uma mesa para nós. Ele preparou esta mesa na presença dos nossos inimigos. Veja que o Espírito Santo no salmista fez questão de pôr inimigos no plural, porque são muitos inimigos. Mas nós precisamos neste momento ter a consciência das características do nosso pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E nesse preparar, o salmista no Salmo 22 põe várias situações que Jesus passou no processo de preparar esta mesa para nós. D.L. Moody, ele traz uma ilustração. Um homem do campo, ele conhecia também as atividades daquelas pessoas que lidavam no campo. E ele diz que a pessoa habilidosa que lida com criação no campo ou plantações, ele sabe como se safar de uma situação de incêndio. Quando o tempo está seco, a pradaria é com facilidade que se incendeia. E aí o bom caçador, ou o bom pastor, ou a pessoa que lida com o campo e tem habilidade, ele sabe como se proteger. Se o fogo vem à distância, ele sabe que o fogo não vai parar. E ele está na área de risco. O que ele faz? Ele, num pequeno ou num círculo considerável, ele ateia fogo antes que aquele que está à distância venha. E depois que queimou, aquele se coloca no meio. E aquele continua se aproximando, e aí lambe todo ao redor, e ao outro canto também, mas ele está no meio do lugar que ele pôs fogo antes, e ele se safa com vida. Se tiver alguma criação, ele também se coloca ali junto e protege a sua criação. E aí Moody disse: há um lugar neste planeta Terra em que a ira de Deus já se acendeu primeiro. Se chama a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele preparou uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Nos coloquemos com Ele, participando das suas aflições neste lugar. E a ira de Deus que há de vir sobre esta humanidade que não se arrepende, vai passar de largo, porque em Jesus Cristo nós somos salvos da ira futura. Bendito o nome do Senhor. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E nós sabemos que até nas profecias que vêm posteriores a esta do Salmo, o óleo do Espírito, que é o símbolo do Espírito Santo, não veio antes da cruz. E aqui nesse verso está a mesma sequência. Primeiro é a mesa, o Calvário, que Ele prepara, Ele tem provisão para nós. Como diz Paulo em Romanos capítulo 5, inclusive foi tema de algum congresso nosso aqui, uma semana jovem. Algumas provisões que ficou elencada neste capítulo 5 de Romanos. E nós podemos ver o que Jesus preparou, sendo, pois, justificados pela fé. Ele preparou na sua mesa, chamado Calvário, a justificação pela fé. Mas também preparou, temos paz com Deus, a paz na consciência do ser humano, através do perdão que recebe da parte de Deus, por crer em Jesus Cristo. Também Ele preparou para nós, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, como foi cantado nesta noite. Graça sobre graça veio por Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, como foi lido no início.
pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele preparou esta graça para nós, perante nós, na presença dos nossos inimigos. Mas Ele preparou também, na qual estamos firmes. Ele preparou também segurança para nós. Em Cristo nós temos segurança. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque ainda que este corpo mortal tombe, nós temos um eterno preparado por Ele nos céus. A morte não põe um ponto final na nossa existência. Como diz o hino, canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Bendito o nome do Senhor. Também Ele fez provisão. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós somos súditos de um reino que não pode ser abalado. Quantos impérios passaram por esta terra, e aqueles que faziam parte dos exércitos do país que saía a conquista, quantos milhares não tombaram, e quando o seu país se tornou império mundial por conquistar outras nações, eles já tinham tombado e não participaram da conquista, mas nós não. Nós já estamos participando da conquista. O fato de estarmos aqui adorando ao Senhor faz parte da conquista, porque pela vida de Jesus nós vivemos. Nos gloriamos também na esperança da glória de Deus, porque temos também a promessa de que este nosso corpo abatido será revestido, esse corpo mortal será revestido da imortalidade, este corpo corruptível será incorruptível, terá um corpo que não sofra mais a ação do pecado. Nos gloriamos porque o nosso bom pastor já proveu para nós, Ele preparou para nós. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não somos masoquistas, que zombamos da tribulação, mas a palavra é pontual. Nos gloriamos na tribulação. É uma loucura nós estarmos aqui para muitos. Eles não estão vendo que a situação é de risco. Mas o crente é sábio. Se há orientações para se precaver, é só seguir, ser obediente, seguir as orientações. E não se privar de poder contribuir com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui, está aqui até para a câmera pegar, está aqui as máscaras, o microfone ficou à parte aqui para ser utilizado. Nós podemos nos gloriar até mesmo na tribulação ou nas tribulações. Por quê? Porque o nosso bom pastor preparou uma mesa para nós, ou perante nós, na presença dos nossos inimigos. E ainda, sabendo que a tribulação produz a paciência, ou seja, a perseverança. O bom pastor, ele também nos preparou a perseverança, porque ele foi perseverante, o pioneiro, o capitão dessa trajetória que nos chamou a correr com ele. Por isso o escritor aos Hebreus vai nos dizer, olhando para Jesus, capitão, pioneiro, autor e consumador da vossa fé. E aí ele coloca qual foi a postura deste bom pastor. Como pioneiro, ele também atravessou a sua trajetória, contando com o Pai como seu pastor, que preparou uma mesa perante ele.
E não vou seguir porque quero pincelar ainda para fechar o que aconteceu no Salmo 23, verso 5. Unges a minha cabeça com óleo. Depois do Calvário vem o Espírito Santo. Depois do Calvário vem o Espírito Santo. E quando falo Calvário, eu abarco a obra toda: vida, morte, ressurreição, ascensão, entronização de Jesus à destra da majestade de Deus, recebendo o Espírito Santo e derramando sobre a igreja. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O gozo que Jesus dá pela presença habitadora do Espírito Santo àqueles que permanecem crendo nele, participando das suas aflições, é abundante, transbordante. O meu cálice transborda. Ninguém poderá contar o testemunho. Atravessei uma pandemia. E a graça, a provisão de Deus foi suficiente. E dar o testemunho, porque Paulo diz em Filipenses 1, que a mesma graça que nos foi concedida para crermos em Jesus, é a que é nos concedida também para sofrermos por Ele. Temos os momentos de sofrer, de privação, mas o Senhor é o nosso pastor. E com essa consciência plena, precisamos avançar. Precisamos de posse desta unção, dessa presença habitadora do Espírito Santo, que veio para estar conosco e em nós, que veio para nos capacitar, que veio para nos orientar, que veio para nos alegrar, nos consolar, que veio para nos ensinar todas as coisas, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que veio para distribuir os dons espirituais para a igreja. O cálice transborda. Eu tenho ouvido um pastor que ele fala: eu estou muito alegre. E alguém pode dizer: você é mais doido do que eu pensava. Como pode estar alegre assim? Eu estou alegre porque Deus está agindo de maneira extraordinária. No meio de tudo isso, como diz o pastor Josué Brandão, ele viu alguma coisa escrita em um lugar dizendo assim: o diabo tipo zombando de Deus, agora eu consegui te dar um golpe mortal, porque eu fechei todas as tuas igrejas. E aí ele, no dizer lá, responde: você está enganado. Deus respondendo: você está enganado. Eu abri uma igreja em cada casa. Por quê? Porque a provisão de Deus é abundante, a ação do Espírito Santo continua, e nós estamos aqui olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele é aquele que prepara uma mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos, e por isso o nosso cálice transborda. Bendito o nome do Senhor. E fechando o verso 5, certamente, ou o Salmo, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Se você não quer entender casa do Senhor como essas quatro paredes, Jesus é a casa de Deus. Habitando nele, estando em Cristo, permanecendo em Cristo, nós estaremos com Ele para sempre. Porque depois do Salmo 22 veio o 23, mas depois do 23 veio o 24. Tem o Salmo 22 da humilhação, tem o Salmo 23 da ovelha beneficiada pela humilhação do Cristo, do bom pastor, mas tem o 24 mostrando a exaltação daquele que se humilha, a exaltação daquele que suporta o castigo, que suporta as tribulações com fidelidade, com dependência em Deus. Deus o exalta, porque no Salmo 24 vai estar escrito, e vocês sabem: levantai, ó portais eternos, e entrará, não é um frustrado, um falido, entrará o Rei da Glória.
E quando participamos das aflições de Cristo, nós participaremos também na expressão da sua plenitude, da sua exaltação. Perseveremos neste momento difícil, porque não ficou só na provisão do Calvário, tem também a da exaltação. Pela vida dele ressurreta é que nós estamos aqui, e sendo transformados de glória em glória, porque é assim que a Bíblia diz, que à medida em que miramos a Jesus, somos transformados à sua imagem, como pelo Espírito do Senhor, ou Espírito, ou Senhor, tem algumas versões que põem assim. Amém? Preparas uma mesa perante mim. Diga isso para você mesmo. Como o salmista dizia: ó minha alma, porque está abatida dentro de mim, espera em Deus. Diga isso para você aí na tua casa. Você sabe como está o movimento da tua alma, mas nessa noite essa palavra te traz a consciência. O pastor que você tem, ele já preparou uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Levantemos, tomemos fôlego, ancorado em Cristo, e sigamos adiante, porque em Cristo somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Bendito o nome do Senhor. E eu agradeço esta oportunidade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, este que preparou uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Muito agradecido. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nossos irmãos que estão em casa, ouvindo através dessa live, que ouviu a pregação da palavra de Deus, gostaríamos de saber se tem algum ouvinte que quer retornar para a casa do Senhor, ou até algum que queira receber Jesus como Senhor e Salvador. Mande aí no comentário dizendo: hoje eu estou voltando para a casa do Senhor, hoje eu estou recebendo Jesus como Senhor da minha vida. A igreja estará orando por você. Aqui temos mais um pedido de oração. Irmã Kel pede oração por sua vida, pois está com bronquite atacada. Nós temos muitos pedidos de oração que veio através do comentário, e eu gostaria de mais uma vez, igreja, nós aqui com os jovens, nos colocar em pé e orarmos ao Senhor, apresentar a cada pedido de oração, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão hospitalizados. Nós temos acompanhado aí que tem pessoas que estão 20 dias, 30 dias, 40 dias hospitalizados, às vezes até sem esperança de voltar a viver. Mas nós temos um Deus no céu, que é o Senhor da vida, é o Senhor que concede vida, é o Senhor que levanta do leito da morte e traz a vida novamente. Então vamos orar em favor de todas as vidas que estão hospitalizadas. Deus eterno, poderoso Senhor e Salvador, apresentamos a Ti, Senhor, todos aqueles que se encontram enfermos, todos aqueles que se encontram hospitalizados, todos aqueles que se encontram no leito de dor, ó Pai bendito, aquele que agora está se reconciliando contigo, ó Pai, aquele que está recebendo ao Senhor como único, exclusivo e suficiente Salvador. Apresentamos a Ti, ó Deus, ó Pai bendito, salva esta vida, liberta, cura, traz a saúde, ó Pai, traz a vida novamente, em nome de Jesus, que nós oramos e pedimos, e já te agradecemos para todos sempre, amém, amém. Assim cremos, glória a Deus. Podemos assentar só mais alguns momentos? Queremos aqui louvar a Deus pela vida da nossa juventude. O que trouxe vocês aqui foi a fé, certo? A fé trouxe vocês até aqui nesta noite. É a fé que nos transporta a lugares de bênção, a fé que nos leva a crer que nada vai nos atingir, tomando os devidos cuidados. Meus irmãos, eu gostaria de avisar a Igreja do Senhor, nós estamos retornando com os cultos presenciais, baseado numa lei municipal,
que está em vigor desde o dia 14 de maio, certo? Desde 14 de abril, melhor dizendo, desde 14 de abril, está em vigor que poderia ter culto presencial com a capacidade de 30% do número de pessoas que comporta no templo. No nosso caso aqui, nós temos 400 membros, certo? Poderíamos ter aqui 120 pessoas, mas nós achamos por bem, irmãos, separando os lugares aqui, organizando a igreja, nós podemos receber aqui aproximadamente 90 irmãos, certo? 90 irmãos. A partir de quinta-feira, irmão, nosso culto vai ser aqui presencial, ok? Presencial. E no domingo, nós teremos a participação de alguns músicos da orquestra, nossos músicos da orquestra, e dos adolescentes com os seus familiares, certo? Não vamos abrir para toda a igreja não no domingo, ok? Tá certo? Tá bom? Então fica liberado o culto quinta-feira. Você que não está no grupo de risco, que não está, que não tem nenhuma patologia, certo? Que não sofre nenhuma enfermidade e que não está no grupo de risco, que está acima dos 61 anos, certo? Que é o meu caso. Você está liberado para congregar, desde que você não tenha nenhum sintoma de gripe, bronquite, que nem é o caso da nossa irmã aqui, certo? Asma, diabetes, hipertensão, que não esteja no grupo de risco. Por favor, irmão, não fique constrangido, fique na sua casa. Nós estaremos transmitindo o nosso culto através aqui do Facebook, estaremos transmitindo para os irmãos podem participar em sua casa, certo? Aqui nós podemos ter um número máximo de pessoas, 90 irmãos. Então quinta-feira será presencial o nosso culto, ok? E domingo será com a orquestra e os nossos adolescentes e os familiares dos adolescentes. Também vamos pedir, irmãos, aqueles jovens, que nem o caso de alguns nesta noite, que não pode estar presente, adolescente, que mora com pessoas de idade, certo? Que mora com pessoas de idade, procure evitar também de estar presente, viu? Procure evitar de estar presente. Antigamente nós pedíamos, pelo amor de Deus, venha para a igreja, certo? Hoje nós temos que pedir, cuide da sua saúde, irmão, certo? Só venha na igreja se você tiver 100% de convicção que não tem nenhum sintoma de nenhuma enfermidade, tá bom? Aqui terá um lugar, teremos aqui álcool gel, nós temos já separado os lugares devidamente separados, tá? Os irmãos venham também de máscara, só estou tirando a máscara aqui, irmãos, para falar, porque estou numa distância segura, certo? Mas os irmãos venham de máscara, não será permitido pessoas de máscara, sem a máscara, durante o culto, tá bom, irmãos? Amém? Deu para entender? Quem não entender, irmão, faça um comentário aí, tá? Quem não entendeu, ou entra no grupo da igreja. Nós temos o grupo da igreja, temos o grupo dos adolescentes, temos o grupo da escola bíblica dominical, temos o grupo dos jovens, temos o grupo dos regentes, certo? Temos o grupo da diretoria dos adolescentes também. Entra no grupo aí, peça qualquer esclarecimento sobre a participação do culto, ok? Estaremos informando aos irmãos conforme segue as autoridades da saúde, nós estaremos seguindo aqui. Tá bom, irmãos? Amém? Jovens, vocês são valentes. Parabéns. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Deus fez presente aqui quando vocês louvaram ao Senhor. Este culto ficará na história. Assim como o povo de Israel, que ficou na história lá, que passou o Mar Vermelho, vocês vão falar, nós marcamos o reinício da igreja, o retorno dos cultos em Jardim dos Ipês, em uma pandemia. Pela fé, o Senhor nos guardou e vai nos guardar em nome de Jesus Cristo, amém? Quando vocês saírem, evite aglomerações, é o que vamos pedir também para os irmãos quando estiver no culto, evite aglomerações, mais do que nunca, nós vamos ter que obedecer aquele versículo que está em João, e cada um
foi para a sua casa, certo? Quer conversar, ligue no telefone, fale no telefone e nós estaremos prontos a atender os irmãos. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos? Estaremos dando alguns esclarecimentos em um vídeo exclusivo para os irmãos, tá bom? Vamos estar agradecendo a Deus. Certo? Após a bênção apostólica, os jovens estarão apresentando mais um hino de louvor a Deus. Então não saia aí da online ainda não, tá bom? Estarei dando as bênçãos apostólicas e estaremos aqui ouvindo os nossos jovens louvar o Senhor com mais um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, por ter permitido a nós aqui estarmos nesta reunião. Pai bendito, leva-nos em paz ao nosso lar, guarde a cada um de nós, proteja a cada um de nós, proteja a tua igreja que está em casa, proteja a tua igreja que está aqui presente e agora se dirigirá ao seu lar, proteja na chegada, livra, Senhor, guarda, ó Pai, de todo mal, de toda peste perniciosa, proteja a tua igreja, proteja o teu povo. Assim oramos e te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, seja com todos, e todos digam...